acabei compartilhando demais esse link. Bom, gente, pra gente não demorar muito, enrolar também demais, a gente vai dar início ao nosso terceiro evento, tá? Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. E deixa eu só colocar pra gravar, já comecei. Vamos começar, tá? Deixa eu só conferir quem é que tá aqui também. Só conferir. Só um segundinho. Cadê o chat? Eles não estão encontrando o chat. Ah, tá aqui. Aqui os participantes. Tá, vamos lá. Eu vou deixar aberto aqui o chat. Galera, antes da gente começar, eu deixei algumas recomendações antes da gente iniciar lá na tela inicial do evento. E uma delas é fixar o meu vídeo, né? Fixa o meu vídeo como vídeo principal e também deixa a tela cheia, tá bom? Assim fica melhor para vocês acompanharem. Eu sei que a qualidade no Google Meet baixa demais, então tenta fixar o meu vídeo, a minha câmera aí, no Google Meet de vocês. E também deixa expandido, tá? Assim vocês vão conseguir enxergar bem melhor mesmo, tá? E qualquer coisa, qualquer dificuldade para enxergar também, ou também dificuldade no áudio, vai mandando no grupo, no chat, que eu vou respondendo, tá? A gente vai resolvendo. Vamos lá. Hoje o evento é para falar sobre reações inorgânicas, tá? A gente tem esse tópico como um tópico que aparece demais no Enem, né? Parece que todos aparecem demais, mas é o seguinte: a gente tem muitas questões de química no Enem, tem muitas, né? Se a gente for dar uma olhada de quantos Enems a gente já teve, comparando lá de 2015 para cá, né? A gente vai ter um levantamento bastante de questões específicas de algum determinado tópico, como interações intermoleculares. A gente também tem reações orgânicas, a gente também tem orgânica de forma geral, como funções inorgânicas, classificação de cadeias, e a gente tem inorgânica, né? A inorgânica ela aparece demais no Enem. Toda a temporada 1 que eu fiz de inorgânica, quem conseguiu acompanhar, a gente viu tudo sobre as funções mais importantes que são inorgânicas, só que a gente não falou sobre reações inorgânicas. Eu não expliquei para vocês de uma maneira um pouco mais detalhada como é que funciona e como é que a gente pode montar uma reação inorgânica, tá? Então o foco da aula de hoje é mostrar para vocês quais são essas reações mais importantes que o Enem cobra e como vocês conseguem montar elas, tá? Para iniciar, a gente vai falar sobre algumas reações genéricas. Essas reações genéricas, deixa eu aproximar aqui. Essas reações genéricas, só permitir. Pronto. Essas reações genéricas, elas são reações que acabam funcionando de uma maneira que agrupa várias reações, né, que acontecem da mesma maneira, tá? Então, reações, por exemplo, de síntese ou de adição, que é o primeiro tipo de reação genérica que a gente vai ver, são reações que a gente consegue enxergar em muitas reações específicas, tá bom? Então, todas elas que apresentam esse padrão vão ser classificadas como reações de síntese ou adição. Vamos começar a aprofundar aqui na primeira reação genérica, que é a reação de síntese e adição, ou adição, tá? São sinônimos. Toda reação que é considerada de síntese ou de adição é aquela reação que carrega mais de um reagente, seja ele substâncias simples ou compostas. A gente não precisa necessariamente ter substâncias simples, tá? Pode ser substâncias compostas. A gente tem mais de um reagente e ele forma um único produto, tá bom? Nesse exemplo que eu botei aqui, nessa reação genérica, eu coloquei A reagindo com B para poder formar AB. Bom, aqui a gente só tem dois reagentes, né? E como A e B são só substâncias genéricas também, a gente não pode dizer se eles são compostos, são moléculas simples ou moléculas compostas, tá? Então, só para generalizar aqui, a gente tem mais de um reagente formando um único produto, tá? Toda vez que isso acontece, a reação ela é chamada de síntese, beleza?
Eu posso colocar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui, mas a minha ideia não é me atentar tanto assim nas reações genéricas, é falar das reações inorgânicas. Mas a gente consegue identificar as reações inorgânicas como sendo reações de síntese, adição, de decomposição, reações de dupla troca e simples troca, que são essas reações aqui. Um exemplo de uma reação de síntese é a síntese da amônia, por exemplo. A gente teria o nitrogênio, que é o N2, o gás nitrogênio, que vai reagir com o H2, que é o gás hidrogênio, e ele vai produzir, aqui a gente vai ter como único produto o NH3, que é a amônia. Sai no estado gasoso, beleza? Isso aqui é um exemplo de reação de síntese, tá? Que também pode ser colocada como uma reação de adição. Mais de um reagente formando um único produto, só um único produto. Vamos para o segundo tipo de reação genérica, que é a reação de decomposição e também chamada de análise. A reação de decomposição, ela seria o inverso da reação de síntese. Agora a gente precisa de um único reagente para formar mais de um produto. Independente seja 2, 3, 4, 5 produtos, a gente tem mais de um produto sendo formado a partir de um único reagente, a gente vai ter uma reação de decomposição, ou também chamada de análise, beleza? Se eu pegasse essa reação aqui de cima e invertesse ela, colocando amônia como meu reagente, por exemplo, o NH3, agora vai ser o meu reagente, tá? Estado gasoso aqui, e a gente produz o N2, o gás nitrogênio, e o H2, que seria o gás hidrogênio, tá? A gente simplesmente inverteu essa reação de síntese aqui e transformou ela numa reação de decomposição. Isso aqui é uma reação de decomposição porque a gente tem um único reagente formando mais de um produto, beleza? É bem tranquilo mesmo. Então toda vez que ele falar sobre decomposição de algum componente, aquele componente ele tá deixando, né, a sua forma original e se transformando em componentes menores. Tá? Se a gente tem uma questão que está falando da decomposição, por exemplo, do bicarbonato de sódio, a gente tem o bicarbonato de sódio como sendo o único reagente e ele vai, consequentemente, formar mais de um produto. Decomposição do metanol, a gente vai ter o metanol no reagente e ele como único reagente mesmo e vários produtos. Pode ser 2, 3 e assim por diante, beleza? Então já sabe, decomposição, um reagente e mais de um produto, tá? Existem alguns tipos de reações de decomposição que elas são interessantes da gente estar falando, que elas acontecem por alguma ação específica, tá? Uma reação de decomposição, por girar em torno de um único reagente, precisa de uma força externa para aquele reagente se decompor, né? Para aquele reagente ele conseguir se transformar em novas substâncias que seriam os produtos. Eu coloquei 3 aqui que são mega importantes, que no caso a gente vai ter a fotólise. A fotólise sempre acontece, seria uma decomposição a partir da luz, foto é luz. Então essa decomposição, que é chamada de fotólise, seria uma decomposição a partir da luz. Já anota junto comigo, tá? Uma decomposição que acontece a partir da luz. A pirólise seria uma decomposição que acontece a partir do calor, tá? Então essa daqui a gente vai ter o calor. É uma decomposição, tá? É uma decomposição, continua sendo uma decomposição, mas a gente precisa de calor para o componente, nosso único reagente, conseguir se dividir em várias substâncias nos produtos, tá? E a eletrólise vai utilizar a eletricidade como a força externa. Para a reação conseguir acontecer, para o reagente se decompor. Uma coisa interessante é que geralmente quando a gente dá uma olhada nas reações de decomposição, vem em cima da setinha algum símbolo específico, tá bom? A fotólise e a pirólise carregam símbolos. No caso da luz, se a gente tem o envolvimento da luz na reação para poder decompor o nosso reagente, vai aparecer um lambda em cima da setinha, tá? Se for o caso de uma pirólise, o calor sendo envolvido para poder decompor um reagente, a gente vai ter um delta. E
A eletrólise acaba não tendo nada, tá? A gente não tem um símbolo de raio para representar uma eletrólise. São só esses dois aqui, a luz e o calor, que carregam esses símbolos específicos em cima da seta para mostrar que aquilo ali é uma reação fotólise ou uma pirólise. Beleza? Essas daqui são as principais reações de decomposição e já fechamos mais uma reação genérica. Bora para a próxima. A terceira é a reação de simples troca ou de deslocamento. Olha aqui comigo para essa reação genérica. C, tá? C está isolado, está reagindo com AB, que seria um componente só. Então, C mais AB forma A e CB. O que aconteceu aqui? Se a gente for parar para analisar, deixa eu diminuir o cursor, a gente vai perceber que o A ele acabou trocando de posição com o C. Então, a ideia é que sempre um componente, né, um elemento, que ele está geralmente no estado, ele está no estado simples, né, ele está isolado, ele vai reagir com uma substância composta e ele toma a posição de um dos componentes. Nesse caso aqui foi o A. Então ele acaba deslocando o A daqui. O A sai e ele vem para a posição do C. Então aqui a gente percebe que o A ficou isolado, né? Ele está ali fazendo o papel do C, como ele estava no reagente, e ele acaba formando também, a gente tem nessa reação, o produto CB. Percebe que o C, que estava isolado lá no reagente, agora ele está junto com o B, formando uma substância composta, tá? A simples troca ou deslocamento geralmente acontece, a gente trabalha muito elas dentro das reações de oxidação, tá? Reações de oxidação, e a gente trabalha muito também dentro de um tópico específico da química, que é a eletroquímica, tá? A gente vê muita reação de deslocamento, beleza? Aqui a gente tem uma reação de simples troca ou deslocamento, tá? É muito tranquilo isso. Essa daqui eu não vou botar nenhum exemplo, porque a gente vai enxergar vários agora nas reações inorgânicas, né? E continuando, a gente chega no quarto tipo de reação genérica. A dupla troca, a gente vai ter também uma troca, só que agora a gente está reagindo duas substâncias compostas, tá? A gente coloca as substâncias compostas para reagir e vai ser uma troca simultânea dentro desses componentes, né? Dentro desses compostos. Nesse caso aqui, a gente vai ter o A e o C trocando de posição de novo. Então, nesse caso, o A vem para a posição do C, enquanto que o C vai ocupar o lugar do A. Beleza? Então, a gente vai ter essa troca. Então, vai ser formado aqui o CB. Lembra que o A estava acompanhado do B no reagente. E lá também no produto a gente vai ter o AD. Quem estava acompanhado do D no reagente era o C e o A tomou o lugar dele, tá? É bem tranquilo, é bem intuitivo isso. Dupla troca, a gente vai ter duas trocas no composto. E a simples troca, a gente precisa ter uma substância simples reagindo com uma substância composta. E essa substância simples ali, aquele elemento, a gente diz que ele desloca um elemento da substância composta, tá? Ele está fazendo esse processo de deslocamento. Bom, tranquilo até aí? Mandem um okzinho aí pra mim no chat, se todo mundo entendeu. Tá dando pra enxergar, gente? Ou a qualidade tá péssima? Porque eu sei que de longe assim fica horrível. A letra fica ridícula, não tem como enxergar. Né? Tá bom. Bora continuar então. Nenhuma dúvida até agora, né? Fica bem melhor, né? Perfeito. Então eu sempre vou estar dando aquela aproximada, tá? Mas aqui, gente, na primeira folha do material de vocês, né? Do material, a gente vai ter as reações genéricas. Como eu falei para vocês, as reações genéricas são reações que elas vão mostrar ali pra gente como funciona determinadas reações a partir de elementos, substâncias, compostos genéricos, tá? A partir do momento que a gente começa a colocar substâncias mesmo, envolvendo moléculas dentro de uma reação, a gente consegue identificar, né, na maioria dos casos, se aquela reação ela se encaixa em alguma dessas reações genéricas que a gente acabou de trabalhar. Tá? E vocês vão ver que isso sempre acontece, né? Geralmente para as reações inorgânicas a gente consegue classificar elas em alguma dessas reações genéricas que eu mostrei para vocês, tá? E aqui a gente vai começar com a reação de neutralização, que foi uma reação que eu mostrei demais para vocês lá na temporada 1, quem participou.
E a gente falou sobre neutralização total e a neutralização parcial, tá? Aqui eu vou trabalhar de uma maneira um pouco mais superficial em relação a essa reação de neutralização, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela funciona, porque eu vou estar utilizando ela para as outras reações que a gente vai estar trabalhando aqui. Mas já fica ciente que a reação de neutralização é a reação mais importante quando a gente fala de reações inorgânicas. Uma reação de neutralização, ela precisa ter como reagente um ácido reagindo com uma base e vai formar aqui o sal e a água. Então, reação de neutralização, ácido com base formando sal e água. Isso aqui é o princípio, tá? E elas aparecem demais em outras reações que a gente vai trabalhar, como reações de óxidos. Vamos falar da reação de neutralização total. A reação de neutralização total, ela vai acontecer sempre também, é sempre o ácido reagindo com a base, vai formar sal e água, só que lembra que o ácido é aquela substância, aquele componente que carrega os prótons, ou seja, os H+, né? E a base vai ser aquele componente que carrega as hidroxilas. Deixa eu só permitir aqui. As hidroxilas, tá? Quando os dois reagem, H+ com a hidroxila, acaba acontecendo uma reação que é de fato uma neutralização, porque vai formar água. H+ com OH- interage formando água, HOH. Na neutralização, que é chamada de total, a gente vai ter todos os H+, reagindo com todas as hidroxilas do sistema. Então a gente não vai ter excesso de H+, nem excesso de hidroxila no final dessa reação. Essa é a reação de neutralização total, tá? Então tá aqui, um ácido vai reagir com a base, como de costume, e no produto vai ser formado aquele sal normal mais a água. O sal normal é aquele sal que só apresenta um cátion e um ânion, que são totalmente diferentes de H+, de IOH-, tá? Vou colocar um exemplo para vocês, um exemplo bem comum. Aqui a gente vai ter o ácido, que seria o ácido carbônico. Aqui a gente tem o ácido reagindo com o NaOH, que é o hidróxido de sódio, e é a base. Então tá aqui, base. Reação de um ácido com a base forma sal e água. Se eu estou falando para vocês que a reação é de neutralização total, a gente vai ter que neutralizar por completo todas as hidroxilas e todos os H+ do sistema, tá? Na temporada 1, eu ensinei para vocês, eu ensinei para a galera que participou, como a gente vai montar essas reações de duas maneiras, tá? Aqui eu vou trazer só uma maneira, porque a gente não pode detalhar demais também, senão vai ficar muito grande esse evento. A reação vai acontecer entre os dois, lembrando que sempre as hidroxilas vão reagir com os H+ sistema. Quem é que possui os H+? O ácido. Então o ácido ele começa a liberar os H+ que ele tem disponível. Nesse caso aqui, ele teria 2. O ácido carbônico vai ter 2 H+ disponíveis para liberar. Então aqui a gente vai ter H+, né? E outro H+. E a base? A base libera as hidroxilas, tá? Então aqui embaixo do NaOH, que é a base, eu vou colocar uma única hidroxila, porque o NaOH carrega só uma hidroxila no seu componente, tá? No seu composto. Então a gente vai colocar OH- aqui embaixo. Lembra que o H+ reage com o OH-. A reação acontece do H+ com OH-. Como eu só tenho esse OH- aqui inicialmente, a gente vai fazer só esse tracejado aqui, para poder formar uma única água. Então aqui em cima eu coloco H2O. Mas, como é uma reação de neutralização total, esse H+ aqui embaixo, que ficou sobrando, que não reagiu com ninguém, não pode ficar de fora, tá? Porque é uma neutralização que é total. Nunca, numa neutralização total, vai ficar sobrando H+ ou OH- no sistema. Então esse H+ aqui, ele precisa reagir com mais uma hidroxila. O que a gente vai fazer? Vamos precisar de mais um NaOH, liberando mais uma hidroxila para poder neutralizar esse H+. Então aqui eu precisaria colocar mais uma hidroxila, OH-. Coloco os dois para reagir aqui de novo, né? Reação de H+ com OH- forma H2O. H2O. Colocamos os dois, reagiu e assim formou duas águas. Então lá no produto a gente vai ter a formação de duas águas, 2H2O. E sobrou quem?
a gente vai ter o CO3 e o sódio aqui, que é o Na. Lembrando que cada hidróxido de sódio carrega só uma hidroxila. Para essa reação de neutralização total, eu usei 2 hidroxilas para poder conseguir neutralizar esse H+ que fica sobrando, né? Então quer dizer que eu vou precisar ter aqui no meu coeficiente para o hidróxido de sódio um 2, tá? Coloco um 2 aqui na frente e assim a gente vai ter 2 sódios, né? E aqui eu tenho só um carbonato que seria o CO3. E aí para finalizar, gente, eu vou colocar aqui o sal que é formado. O Na2, por que 2? Porque eu tenho 2 sódios e sobrou o CO3, tá? O CO3, que é o ânion do ácido, vou colocar aqui CO3. Na2CO3 mais H2O foram os produtos que foram formados, tá? Percebe que na reação de neutralização total, a gente vai ter coeficientes, na maioria das vezes, né, quando a proporção de hidroxilas e de H+ são diferentes, a gente vai ter coeficientes estequiométricos diferentes de 1. E assim a gente consegue neutralizar por completo. Entendeu? Então nunca vai ser formado uma substância aqui, um sal com um hidrogênio no meio ou com uma hidroxila no meio, que é o caso que a gente vai ver aqui para as reações de neutralização parcial. Para toda reação de neutralização parcial, é uma neutralização que a gente vai ficar com sobra de H+ ou de hidroxila, de OH-. Então existe ali o excesso de H+ e OH- no sistema, que um dos dois não está conseguindo neutralizar o outro, tá? Então seria uma neutralização parcial entre as espécies H+ e OH-. Uma reação de neutralização parcial vai reagir um ácido e uma base normal. Sempre, gente, sempre precisa de um ácido reagindo com uma base para uma reação de neutralização, só que no produto vai ser formado um sal. Só que o sal que é formado é um hidrogenossal ou um hidroxissal. O hidrogenossal é aquele sal que carrega o hidrogênio no meio da sua formulação. E o hidroxissal é aquele sal que carrega a hidroxila no meio da sua formulação. E vai formar água também, gente. Sempre uma reação de neutralização forma sal e água, independente se é total ou parcial. Os sais que são formados em cada uma delas são específicos, mas sempre forma sal e água. Coloquei aqui o mesmo exemplo que eu usei aqui do lado. H2CO3, que é o ácido carbônico. Vou até colocar aqui em cima. Esse daqui é o ácido. E essa daqui é a base. Ácido mais base vai formar sal e água. Então aqui eu já puxo a setinha. E vai formar o sal e a água. Mas como é que a gente vai fazer essa reação? A gente analisa aqui que o H2CO3 só tem disponível 2 hidrogênios. Ele tem disponível 2 hidrogênios que vão ionizar e eles vão formar os H+ no sistema. Então aqui embaixo vocês vão acompanhando comigo, vão colocando aqui H+. Olha, tem 2. Então aqui tu coloca mais um, H+. Os 2 foram liberados para o sistema. E quantas hidroxilas o NaOH ele é capaz de formar? Ele forma só uma, tá? A gente viu aqui do lado também, né? Nessa reação de neutralização total. Ele libera só uma porque ele só tem uma disponível. A reação vai acontecer entre esse H+ e esse OH-. A reação de um H+ com OH- forma H2O, forma água. Só que esse H+ aqui embaixo, ele ficou sobrando, tá? Se ele ficou sobrando, ele não vai poder ser neutralizado. E o que acontece com esse H+? Ele vai ficar no meio da formulação do sal que é formado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no produto comigo. A gente forma uma única molécula de água, então aqui no produto a gente vai ter mais H2O, tá? Não preciso colocar um aqui na frente porque eu sei que tem um. E vai formar qual sal? Precisa formar um sal. Sempre o cátion vem na frente. O cátion é derivado da base. Quem é o cátion? É o sódio. Então aqui a gente vai ter o Na. É só vocês juntarem tudo que sobrou. Na. E agora vocês vão pegar o ânion do ácido. Quem é o ânion? Seria só o CO3. Mas como esse H aqui de cima ele conseguiu ser neutralizado, então a partir desse H+ que sobrou, qual que seria o componente que a gente fica ali como o nosso ânion dessa reação? Seria o HCO3-, tá bom? Aqui do lado eu não coloquei para vocês, tá? Eu não coloquei nenhuma carga por enquanto, mas se vocês fossem analisar como cada um desses hidrogênios aqui foram neutralizados, sobrou quem?
Nesse lado aqui sobrou o CO3. Então o cátion aqui, o ânion, perdão, seria o CO3 2 menos, porque ele perdeu 2 hidrogênios. Nesse caso aqui, ele ficou com um hidrogênio, então ele ficou com HCO3 menos, sem o 2 lá em cima, tá? Mas, gente, a ideia é, sobrou hidrogênio, coloca no meio da fórmula. Então aqui a gente tem o cátion, que é o sódio, NaHCO3. Pronto. Fácil? Não, muito fácil. É muito fácil, só que tem que ter treino e tem que ter calma, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha no chat, manda aí pra mim se você não entendeu alguma dessas reações que eu mostrei, tá? Tenho mais um exemplo de neutralização parcial, mas qualquer dúvida vai mandando aí no chat pra mim. Se não tem dúvida, manda um ok, dizendo que tu entendeu, assim eu vou acompanhando o teu entendimento também. Deixa eu permitir aqui a entrada. Entendeu, Sara? Ju? Ana, tu entendeste também? Perfeito. Vamos lá. Aqui embaixo eu coloquei mais uma reação de neutralização parcial, tá? Coloquei mais uma reação de neutralização parcial, a gente vai fazer de uma maneira mais rápida. Por quê? Vocês já sabem como é que acontece a reação de neutralização parcial. Só que eu coloquei mais um exemplo, porque aqui no produto que a gente tem na nossa primeira reação, formou esse sal. E esse sal aqui, ele é um hidroxissal. Por que ele é um hidroxissal? Porque ele carrega um hidrogênio na sua formulação. Tá vendo esse hidrogênio aí no meio? Esse hidrogênio bem aqui é um hidrogênio que ficou sobrando lá no reagente e ele acabou entrando ali, ele ficou de intruso no nosso sal. E ele é chamado, então ele acaba classificando esse componente, esse sal, como um hidroxissal. Isso aqui é um hidroxissal. Hidroxissais ou os hidrogenossais, perdão, isso aqui é um hidrogenossal, tá? Hidroxissal é o que forma com a hidroxila. Isso aqui é um hidrogenossal. Hidrogenossal. O hidrogenossal e o hidroxissal são aqueles sais, sempre são sais provenientes de reação de neutralização parcial. Nesse primeiro caso, formou um hidrogenossal, porque a gente tem o hidrogênio de intruso ali no sal. Vamos ver nesse segundo caso aqui, mas de uma maneira bem mais rápida. Eu tenho o ácido fluorídrico, aqui o ácido fluorídrico, reagindo com o hidróxido de cálcio. Então aqui a gente tem o ácido e aqui a gente vai ter a base. Ácido com base, sal e água. Ácido com base forma sal e água. Cara, isso aqui é pro resto da vida, tá? Ou até depois do Enem. Sal vai ser formado sempre a partir de uma reação de neutralização de um ácido com uma base. Aqui a gente tem um ácido fluorídrico reagindo com o hidróxido de cálcio. Sei que vai formar sal e água, mas qual que é o sal formado? Primeiro eu vou fazer a reação de neutralização. O HF tem disponível um hidrogênio só, então ele libera só um H+. E o hidróxido de cálcio, ele tem disponível duas hidroxilas. Então aqui embaixo eu coloco OH-, OH-, OH- e OH-. A reação acontece de um H+ com OH-, aqui formou a água, H2O, ou tu pode também colocar HOH, não tem problema nenhum. Só que ficou sobrando aqui o OH-, sobrou o OH-. O que vocês vão fazer? Aqui no produto, a gente sabe que formou uma única água, então já de cara tu colocas a água no produto. Aqui eu coloco mais H2O. E também a gente vai formar um sal. O sal seria o Ca. Sempre o cátion vem na frente e o cátion sempre é derivado da base. Então a gente vai ter o Ca. Só que o Ca, como ele não perdeu essa hidroxila dele aí, ele vai ficar assim, ó. O composto que sobrou aqui, a partir do CaOH, seria o CaOH menos. Perdão, CaOH+, tá? Então aqui a gente ficou com o CaOH. E para uma neutralização parcial, cara, é só tu juntar tudinho que sobrou. CaOH, que o cátion vem na frente. E aqui a gente tem o flúor no final. CaOHF. Pronto, tá aqui o nosso
o hidroxissal. Agora sim, de fato, isso daqui é um hidroxissal. O hidrogenosal é com hidrogênio e o hidroxissal é quando tem hidroxila. Então aqui a gente vai ter o hidroxissal, perdão. Hidroxissal. Hidroxissal. Beleza? Aqui a gente tem a reação de neutralização parcial e do lado aqui eu mostrei para vocês uma neutralização total. Continuando, chegou na parte onde eu queria, tá? Que são reações de ácidos. Vocês vão ver como o Enem já cobrou isso aqui. E é muito interessante a gente estar fazendo, porque eu acho que... eu já vi também alguns professores falando que o grande problema dos alunos, sempre quando chega numa questão de inorgânica, é quando a questão de inorgânica ela trata sobre uma reação. E aí vocês precisam descrever quem são os produtos dessa reação. Aí que o aluno trava, ele não sabe quais são os produtos porque ele não sabe montar a reação. Tá? Então eu acho que aqui, a partir desse momento, reação de neutralização, tudo bem, a gente já tem trabalhado já faz tempo, né? Vocês já devem ter trabalhado no colégio também, muito tempo também isso. É interessante, ácido mais base forma sal e água, e aí fica bem tranquilo de montar. Só que a partir desse momento a gente tem algumas reações específicas que o Enem também costuma cobrar, e vocês precisam estar cientes disso e saberem montar cada uma dessas reações. Elas não são difíceis, gente. E assim, essas reações aqui de cima que eu mostrei lá no início da aula, são reações genéricas que dão suporte pra gente. Dá uma olhadinha na reação de neutralização aqui. Essa neutralização total aqui, vocês perceberam que o sódio, lá no meu reagente, o sódio que estava ali na base, esse sódio bem aqui, deixa eu colocar de roxo para ficar mais claro para vocês. O sódio que estava bem aqui, ele acabou tomando o lugar do hidrogênio. E o hidrogênio que estava bem aqui tomou o lugar do sódio, tá? Aqui a gente colocou como H2O, mas a gente poderia escrever como HOH. E aí, se vocês perceberem, o hidrogênio ele tomou o lugar do sódio e ficou no lugar dele, sendo o HOH, formando o HOH, que seria nada mais do que a água. O sódio formou o Na2CO3. Antes, quem estava do lado do CO3 era o hidrogênio. Então, ele formou o Na2CO3 a partir do H2CO3. Entendeu? Que tipo de reação genérica descreveria essa reação de neutralização? Uma reação de dupla troca. Essa reação bem aqui. Então, reações de neutralização nada mais são do que reações de dupla troca, onde a gente vai estar trocando a posição de dois componentes, né, de dois elementos dentro das substâncias que a gente está tratando. Então, uma reação de neutralização, ela se baseia a partir de uma reação de dupla troca. Fez sentido? Essas reações genéricas, elas acabam dando muito suporte para a gente. E para facilitar depois do estudo de vocês, eu vou até colocar aqui do lado. Que tipo de reação genérica ela acaba se inspirando? A reação 4, que eu botei lá em cima, tá? Dupla troca. Para ficar mais fácil, eu só vou puxar a setinha e vou colocar o número da reação que está aqui em cima. Dupla troca, tá? Dupla troca. É a reação 4 que eu coloquei, é a reação genérica que descreve uma reação de neutralização, tá? Então aí do lado da reação de neutralização, quem estiver acompanhando junto comigo aí na escrita, vai colocando, tá? Vamos aqui para baixo. Reação de ácidos. Existem duas reações de ácidos, que elas são mega importantes, que o Enem vem trabalhando também, e vocês precisam saber montar cada uma delas. Não são difíceis. A primeira reação seria dos ácidos com carbonatos ou bicarbonatos, tá? Quem são os carbonatos? São todos aqueles componentes que carregam CO3 na sua formulação. CO3 é o próprio carbonato. Tá aqui, ó. Carbonato. CO3, 2-, 2- é a carga dele, né? Isso aí é um ânion, que seria o carbonato, é um ânion, porque ele carrega 2- na sua carga, né? Então quer dizer que ele é um íon, né? Um íon negativo é um ânion. E os bicarbonatos seria aqueles componentes que carregam o HCO3. Já ouviu falar de bicarbonato de sódio? NaHCO3, tá? Esse daí é o bicarbonato de sódio. Se eu quisesse o bicarbonato de potássio, KHCO3. Se eu quisesse o carbonato de sódio, eu ia ter que comparar as cargas deles, obviamente, né? Mas a gente teria o Na2CO3. Esse é o carbonato de sódio, porque ele tem o CO3 na sua formulação. Na2CO3. Aqui, como exemplo, a gente vai começar já na reação de um ácido com um carbonato.
E o carbonato que eu coloquei como exemplo seria o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. E a partir desse momento, eu preciso que vocês lembrem quem são os 3 primeiros elementos da família 1A e os 3 primeiros elementos da família 2A. De novo isso. Família 1A, lítio, sódio, potássio. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio. Isso vai dar muito suporte para vocês nas questões e vai facilitar demais descobrir qual seria a carga daquele elemento dentro do composto. Vamos lá. Primeira reação de um ácido com um carbonato. Aqui a gente tem um carbonato de cálcio e vai reagir com um ácido clorídrico. Toda vez que essa reação ela acontece, a gente vai se inspirar numa reação de dupla troca também, tá? Isso fica muito simples, mas antes da gente botar uma reação de dupla troca, eu vou estar montando para vocês com cargas, tá? Eu vou mostrar para vocês como a reação acontece com cargas. Primeira coisa, qual é a carga do cálcio, tá? O Ca. O cálcio, ele está em qual família? Família 2A, né? Berílio, magnésio e cálcio. Então, a gente sabe que a carga dele é 2+. Eu vou diminuir o cursor para não ficar muito grande isso aqui. Vou colocar em 5. A carga dele é 2+, porque ele está na família 2A, entendeu? E qual que seria a carga do CO3? Cara, é 2-. Carbonato é 2-. Mas vocês poderiam comparar aqui que o carbonato está na proporção de 1, tá? O carbonato é o CO3 por completo, pelo amor de Deus, é o CO3 por completo, tá aqui. Qual é o número que aparece bem aqui? É o 1, por isso que não tem parêntese. Ele está na proporção de 1 para 1 com o cálcio, tá? Como ele está nessa proporção, as cargas acabam se anulando, então a gente tem o cálcio sendo 2+, e, por consequência, o CO3 vai ter 2-. Mas caso vocês lembrem disso, que o CO3 sempre é 2-, já coloca aí de cara. E o HCl, o hidrogênio ele não tem família, né? Mas a gente sabe que a carga dele é 1+. E o cloro, ele vai ter carga -1 ou 1-, tá? Eu vou colocar como 1-. Lembra que o cloro está na família 7A e quando ele reage, ele pega só um elétron e ele acaba ficando negativo. Quando ele recebe, ele fica com -1, tá? -1 por causa que o elétron é negativo, tá? Não confunde. E o que acontece é que a gente vai ter essa troca do hidrogênio com o cálcio e o carbonato, né, o hidrogênio com o cálcio. Então quer dizer que o hidrogênio vem para o lado do carbonato e o cálcio aqui, ele vem para o lado do Cl, tá? Então de cara, gente, eu vou colocar aqui o Ca, deixa eu colocar maior, o CaCl. CaCl. Por quê? Porque é uma reação de dupla troca, CaCl, tá? Só que qual que é a carga do cálcio? O cálcio, eu vou colocar com 2+ aqui. Eu tô explicando para vocês, não te apavora com essas cargas, tá bom? Eu vou colocar as cargas para ficar mais fácil de entender depois, caso vocês forem fazer de novo ou quando vocês estiverem praticando, tá? Para vocês não esquecerem da regra. Aqui a gente tem o 2+, né? E o cloro, ele tá com que carga? Ele precisa manter a mesma carga dele. É 1-, beleza? Aí vai formar também o HCO3, né? Aqui do lado eu vou colocar então o HCO3. Reação de dupla troca. Fez uma dupla troca, lembrando que o hidrogênio é 1+, e o carbonato é 2-. Para finalizar isso aqui, vocês conseguirem acertar qual que é a reação com as proporções corretas nos índices, vocês vão pegar esse número bem aqui, que está aqui em cima, e vão jogar aqui para baixo, tá? A mesma coisa com esse número bem aqui, ele vem aqui para baixo. Então vamos lá, o 2 que está aqui em cima do cálcio, ele vem aqui embaixo para o cloro e vai formar o Cl2. Enquanto que esse 1 aqui vem aqui para baixo do cálcio e vai ficar aqui, Ca1Cl2. Só que toda vez que aparecer o índice como 1, a gente exclui, porque a gente sabe que vai ter um sempre ali, caso não tenha nada. Então o composto que é formado é o CaCl2. CaCl2. E aqui no produto também a gente vai ter o H2, por quê? Porque aqui o carbonato tem carga 2, então aqui embaixo vem o 2. H2, CO3. E qual é a carga que vem para o lado do CO3? É o 1, né? O número que vem é o 1. Como ele vem para baixo com 1, se eu quisesse botar 1, eu ia ter que fazer isso aqui, ó. Parêntese CO3,
Só que não precisa, não tem necessidade, tá? Porque o 1, ele não precisa aparecer tanto nos índices quanto nos coeficientes de uma reação ou o índice de uma molécula, tá? Aqui a gente vai ter o H2CO3. Cara, eu demorei para montar, mas assim, pegando a prática, vocês vão ver como fica simples. Mas ainda não terminou, tá? Eu tô explicando por parte porque é super importante que vocês entendam isso. Na hora da prova, caso eles peçam para vocês montarem, né, isso aqui. Aqui a gente formou o CaCl2 e a gente formou o H2CO3. Como produto, a gente nunca vai deixar como H2CO3. Lembra que o H2CO3 é o ácido carbônico e é um ácido muito instável, tá? Ele é um ácido instável e ele vai se decompor em duas substâncias, em dois componentes. Quem são os componentes? Água e CO2. Pronto, acabou. No lugar do H2CO3, a gente vai tirar, né? No produto nunca vai ser formado H2CO3 porque ele é instável. E assim a gente vai formar o H2O e o CO2. Lembra que CO2 é gasoso, tá? Toda vez que ele perguntar para vocês qual que é o gás formado a partir de uma reação de um ácido com um carbonato ou também um bicarbonato, que já a gente vai ver, vai ser formado a água, o gás, estou falando do gás, vai ser formado CO2, tá? Mas fica subentendido que vai ser formado um sal, água e CO2. Mas não esquece do CO2 porque geralmente eles perguntam quem é o gás formado em determinada reação. O gás aqui é o CO2. Então toda vez que um ácido reage com o carbonato, vai ser formado o CO2, tá? Aqui a gente fez o cruzamento das cargas e eu vou repetir isso aqui embaixo, tá bom? Aqui a gente fez, tá tranquilo. No produto aqui do bicarbonato agora, a gente vai ter a mesma coisa, sal, água e CO2. Opa, pergunta. Ana Bárbara perguntou, quando tiver NOx diferente de 1 e mais de um elemento, a gente multiplica cruzado e joga para baixo. Não entendi. Diferente de 1 e mais de um elemento. Não entendi, Ana Bárbara. Tá falando de mais de um elemento, tipo o carbonato, o CO3? O CO3 seria mais de um elemento. É isso que tu tá falando? Aqui a gente tem o CO3 e ele seria o ânion, né? O ânion de forma completa aqui, ó. Vou até colocar aqui pra vocês, gente. O Ca, que é o cálcio. O Ca, CO3. Se eu quisesse montar aqui a formulação do carbonato de cálcio, né? O CO3 é formado por dois elementos. Eu acho que é isso que tu tá falando, né? CO3 é formado por dois elementos. A carga dele é 2-. Qual é a carga do cálcio? 2+, tá? O 2+ seria a carga fixa do cálcio. É sempre isso. E pra gente conseguir montar a formulação do carbonato de cálcio, a gente ia ter que cruzar a carga dele, tá? Cruzando essas cargas aqui, a gente forma o Ca2... CO3, tá? CO3, peraí. Ca2, CO3, 2. Porque o 2 veio aqui para baixo. 2, 2. Só que pra gente conseguir simplificar, a gente vai ter que simplificar sempre, deixando nos menores números. Nesse caso aqui, pra gente formar o composto carbonato de cálcio, a gente ia ter o Ca, CO3, pegando esses dois números, o 2 e o 2, do cálcio e do carbonato, e simplificando por 2, dando 1 nos dois, entendeu? Eu acho que tu tá falando em relação a um composto, a um íon composto, que seria o CO3, que carrega o 2-. É isso? Era isso mesmo? Eu espero que seja, né? Tudo bem, gente? Ficou difícil? Pode mandar no chat aí pra mim, pra gente continuar. Tem muita coisa bacana pra gente falar. Pra galera que chegou depois, sejam bem-vindos, tá? Eu peço desculpa pelo atraso, aconteceu um probleminha, mas a gente tá seguindo. A gente até passa um pouquinho, né? Mas não vai demorar muito. A aula de hoje ela é bem curta. Mas a ideia é que vocês entendam tudo. Vai mandando um ok pra mim se todo mundo entendeu aí. Ju também, manda pra mim se tu entendeste. Sara, tudo bem? Ana Bárbara tá entendendo. Deixa eu ver aqui quem tá. Bárbara, Gabriela, Nicole. Tudo certo. E a Gabriela?
Gabriela não, a Nicole, tá entendendo? Manda aí pra mim, tá? Agora a gente vai pegar a reação de um ácido com um bicarbonato. O que que é o bicarbonato? O bicarbonato, de novo, é aquele componente que apresenta o HCO3. O HCO3. NaHCO3 é o bicarbonato de sódio. E é o exemplo que a gente vai estar utilizando aqui. Bicarbonato de sódio reagindo com o HCl. De cara, gente, vocês já sabem que é formado um sal, tá? E vai ser formado água e CO2. Água e CO2. Mas pra gente fazer isso aqui, vamos fazer essa troca de novo, tá bom? Vamos fazer essa troca de novo. Cara, pra essa daqui, eu vou até puxar aqui em cima pra vocês não esquecerem que é uma reação, todas essas reações aqui de bicarbonatos e carbonatos são reações que se baseiam na reação genérica de número 4. Vamos lá, vou puxar bem aqui, ó. Se baseia na reação genérica de número 4 que eu mostrei lá em cima pra vocês, que é a de dupla troca. Dupla troca. Pronto, agora fica simples. Bora fazer a dupla troca entre o sódio e o hidrogênio. Para fazer a dupla troca, sempre são os elementos da mesma posição, ou seja, os da frente ou os de trás, entendeu? Nesse caso aqui, a gente vai pegar o sódio trocando com o hidrogênio. Então, no lugar do sódio vai entrar o hidrogênio, fazer de uma maneira bem mais rápida, tá? Aqui a gente vai colocar o sódio no lugar do hidrogênio, aqui no caso do HCl, tá? E no caso do NaHCO3, vem o hidrogênio e sai o sódio. Lá no produto, então, a gente vai formar... Vou pegar primeiro o componente do sódio, NaCl, porque o sódio ocupou o lugar do hidrogênio no HCl. Então, aqui no produto, a gente vai ter a formação do NaCl, beleza? NaCl. E também a gente vai ter a formação do H2CO3, tá? Por que é o H2CO3? Tá vendo que aqui o sódio está acompanhado do HCO3? Eu não vou colocar HCO3, tá? Não tem, é redundante, não tem necessidade de fazer isso. Então vocês colocam H2CO3, aumenta o índice dele, H2CO3. E aqui no produto a gente vai ter formação do H2CO3 de novo, tá? H2CO3. H2CO3. Só que para confirmar, gente, as cargas, bora confirmar de novo as cargas, tá? O sódio, cara, aqui no produto é só colocar a carga para confirmar os índices. O sódio, ele tá na família 1A. Falei para vocês. Ele tá na família 1A. Quem são os três primeiros elementos da família 1A? Lítio, sódio e potássio. Então aqui de cara, 1+. O NOx dele é 1+, e a carga dele vai ser 1+ também, tá? E o cloro, ele vai ter -1. Ou seja, eu posso colocar como 1- é a carga, tá? Fica a critério de vocês, pode colocar -1 ou 1-, não tem problema nenhum. Aqui a gente faz o cruzamento de carga. Faz o cruzamento, esse 1+ vem aqui para baixo, só o número, tá? Só o valor. E esse 1- vem aqui para baixo. Então aqui a gente vai ficar com 1 para 1, tá? Ou seja, formaria o NaCl. Eu vou até colocar aqui embaixo para não tirar da escritura de vocês, caso vocês queiram acompanhar depois de acordo com o material, tá bom? NaCl. Vamos deixar aqui o NaCl aqui embaixo. É o componente formado na proporção de 1 para 1, tá certo, por causa das cargas. Cara, e aqui no produto do H2CO3, lembra que foi formado o HCO3. O hidrogênio tem que carga? O hidrogênio tem carga mais 1+, tá aqui, 1+. E o CO3, ele vai ter 1-, tá? O CO3 tem 1-, olha aqui, ó. -1 ou -. Então, a gente vai fazer o cruzamento de carga. Quando tu cruzas isso, vai ficar de 1 para 1, né? Então, fica HCO3. Então, gente, eu vou já colocar aqui embaixo o H2CO3 é o produto formado, beleza? Porque a gente teve o cruzamento dessas cargas, deixou na proporção de 1 para 1, tá? Esse 2 veio porque ficou redundante esses hidrogênios, HCO3, tá? Não pode, H2CO3. Quando é formado o H2CO3 de novo, a gente nunca vai deixar ele dessa maneira porque ele é instável. Ele se decompõe em água e ele também se decompõe formando CO2, água e CO2. Quem é o componente gasoso que é formado no produto seria o CO2, tá? Cara, ficou bagunçado isso aqui. Eu vou apagar. Ficou bagunçado.
Não, eu vou deixar assim, mas eu acho que vocês entenderam. Eu vou deixar assim por causa do estudo de vocês depois. Mas forma o sal, eu vou grifar todos eles aqui. Forma esse sal e forma água e CO2, tá? Como a gente viu aqui em cima. Ó, forma sal, água e CO2. CO2 é o gás formado a partir da reação de um ácido com carbonato ou um bicarbonato. Antes da gente cair nas nossas questões, da primeira parte de questões, vamos aqui para a reação de um ácido com um metal. Já falo para vocês, gente, que a reação de um ácido com um metal, ele se baseia na reação de simples troca, que é a reação 3, que é a reação genérica que eu botei lá em cima. Reação genérica 3, tá? Só coloca o número aqui, caso vocês queiram dar uma olhadinha lá em cima. Então aqui a gente vai ter um metal reagindo com o ácido. O que acontece? A gente vai ter a formação de água, e quem é o componente gasoso que é formado agora? O H2, né? Que é o gás hidrogênio, Antes, quem era formado? Qual componente gasoso era formado? O CO2, na reação do bicarbonato ou carbonato. E agora, com o metal, é formado o H2. Para a gente entender isso, aqui eu vou colocar a reação do ferro com o HCl, né? O cloro, o ácido clorídrico, tá? E quem é que vem para a posição do hidrogênio? É o ferro. O ferro desloca o hidrogênio. Tá aqui. O ferro vai deslocar o hidrogênio. E o hidrogênio, ó, vem sendo formado uma substância simples. Ele sai formando assim uma substância simples porque ele vai ficar isoladão, né? E aqui a gente vai ter a formação do FeCl, tá? Mais o H2. E o H2 tá no estado gasoso, tá? O hidrogênio, quando ele sai, ele precisa ficar... se ele vai ficar no estado simples dele, que seria o gás hidrogênio, ele precisa formar o H2, tá? Ele precisa reagir com outro hidrogênio para poder formar o H2. Então, aqui, gente, de cara, vocês já colocam logo no produto o H2 e vocês vão ver que esse elemento aqui vai ocupar o lugar do hidrogênio, tá? Como os metais de transição, eles são elementos que variam de acordo com o NOx deles, não é tão interessante nesse momento a gente estar analisando cada um deles, analisando qual seria o NOx variável deles, para a gente não perder tanto tempo assim, tá? Então já fica ciente, né? Lá atrás, aqui no bicarbonato e carbonato era mais simples, tá? Porque a gente tem sempre ali um metal na família 1A ou 2A. Aqui muda, a gente tem um metal geralmente na família não, de transição, tá? E aí complica as coisas, complica um pouquinho. Deixa eu só permitir aqui, pronto. Aí o que acontece? A gente teria a formação do cloreto de ferro. Só que o cloreto de ferro, ele precisa ter 2 cloros para poder estabilizar o ferro, tá? Porque a gente tem o ferro com NOx 2+. Mas, galera, fica subentendido que quem é formado no produto, que gás é formado no produto, é o gás hidrogênio, na reação de um ácido com o metal, tá? E quem é o gás formado na reação de um ácido com o carbonato ou bicarbonato seria o CO2. Vamos aqui para baixo, eu vou colocar mais uma para a gente já cair nas questões. Aqui a gente vai ter o cobre, que é o metal. E ele vai reagir com o ácido sulfúrico. Qual o tipo de reação que acontece? Simples troca, tá? Reação 3. Reação 3 genérica, que eu botei lá em cima. Então o cobre ocupa o lugar do hidrogênio. A gente diz que o cobre está deslocando o hidrogênio. E aqui a gente vai ter essa troca dos dois. Aí a gente tem a formação do sulfato de cobre, CuSO4, tá? Porque a gente fez a troca dele. E a gente também vai formar o H2. Por que o H2 é formado? Porque ele fica no estado simples do hidrogênio, beleza? O sulfato de cobre é nessa formulação porque o cobre, ele geralmente assume NOx 2+, e como o SO4, ele geralmente tem o NOx... O SO4 sempre vai ter o NOx 2-, então ele acaba equilibrando 2+ com 2-, tá? Mas, para não ficar tão confuso assim, porque eu precisava de mais tempo para estudar com vocês isso, fica entendido que a gente tem a formação de novo do hidrogênio, porque a gente está reagindo um ácido com um metal. Perfeito? Galera, para a gente já cair na segunda parte, vai lá no materialzinho, quem tiver com o material aberto, mas eu vou abrir aqui também. Vai lá no material, deixa eu abrir aqui o material.
a lista de questões. Pega a questão de número 1. Fiz uma parada interessante aqui para vocês. Pega a questão de número 1. Ninguém começa ainda. Quem está acompanhando pelo material aqui no meu quadro, tá conseguindo enxergar as letras ou tá muito ruim de enxergar? Por isso que eu recomendei vocês abrirem ou imprimirem o material, tá? Pelo menos a lista de questões. Vocês estão conseguindo enxergar? Manda um ok pra mim caso consiga. Tá. Então vamos lá, gente. Não começa ainda. Para a questão de número 1, eu quero que vocês façam ela. Eu quero essa questão em 1 minuto. 1 minuto e 10 segundos, tá? Então pode começar. Questão 1, 1 minuto e 10 segundos. Três segundos para marcar. Parou. Alternativas no chat. Vamos lá. Ana, letra C. Gabriela, qual é? Sara. Gabriela, C. Bom, até agora só C. Então a gente vai colocar C aqui. Letra C. Com a correta, né? Cara, aqui a gente reagiu a mármore, que ele mostra para vocês que o componente principal é o carbonato de cálcio. É um carbonato, tá? Vou grifar aqui. Carbonato reagindo com o ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico, que é o HCl. Toda reação entre um ácido e um carbonato forma CO2 como produto, e eu acabei de mostrar isso para vocês. A alternativa C é a correta. Mas, o que eu fiz? Gente, a questão 1, perfeito, vocês fizeram em 1 minuto e 10 segundos, né? A questão 2, eu peguei a questão 1 e adaptei ela, tá? Eu só adaptei ela porque tinha uma questão muito parecida, né, que era de uma universidade, tá? Que era muito parecida mesmo com essa questão do Enem, e aí eu acabei fazendo a adaptação com o mesmo texto. Então, tenta fazer a questão 2 em 30 segundos, tá? Questão 2, 30 segundos, pode iniciar. Caramba. Pega um pano pra mim. Não, deixa. Depois eu... Parei. Gente, essa daqui qual que seria a alternativa? Letra A, H2, tá? A gente teria a formação do gás hidrogênio. Por que a formação do gás hidrogênio? Porque a gente está reagindo não mais o carbonato, a gente está reagindo pregos metálicos, ou seja, um metal. Então, toda vez que um metal reage com o ácido, ele acaba formando o gás hidrogênio, tá? Eu acho que o Enem poderia muito bem fazer isso, entende? Simplesmente trocar um componente e mudar toda a questão, e assim ele poderia usar em outros anos, né? Então fica ciente disso, não é difícil, tá? Geralmente ele pergunta quais são os produtos formados, mas a reação também é mega importante, beleza? Vamos tentar fazer a questão
a questão de número 3. Questão de número 3. Questão de número 3, eu quero que vocês façam em 1 minuto e 40 segundos, tá? Pode começar. 2 minutos, sendo mais justo. E parou. Alternativas no chat. Letra E. Alguém marcou outra? Alguém ficou com dúvida em alguma? Ou não? Gente, aqui nessa questão a gente tá falando de novo da mármore, tá? Vocês podem até falar, pô, a gente tá falando de mármore, então é óbvio que vai rolar essa reação com ácido, então por isso eu já sei. Mas, cara, não fica pensando por esse lado que a gente tá acertando porque vocês estão vendo conteúdo agora, tá? Porque é muito importante vocês estarem lembrando desses detalhes, que lá pra frente vocês vão ver como isso vai fluir muito bem em qualquer uma das questões falando sobre isso, tá? A gente tá aprendendo e fica ciente disso, tá? O processo sempre é desse jeito. Aqui a gente tem a reação do carbonato, né, com o ácido. A gente vai ter a reação do carbonato com o ácido. Para quem já está ali um pouco ali em inorgânica, quem já sabe um pouco, quem já manja um pouco, né, sabe que um dos principais componentes da chuva ácida é o ácido sulfúrico. Existe também o ácido nítrico, mas o ácido sulfúrico é colocado como um dos principais por causa da maior concentração que ele aparece na chuva ácida, na intensificação da chuva ácida, tá? Quando a gente fala de intensificação do problema mesmo de chuva ácida. Então aqui é o processo que está acontecendo, porque a gente tem a exposição desses materiais de mármore em grandes cidades de zonas industriais. Cara, essas zonas industriais, elas são os principais fatores que levam à formação de chuva ácida. Por quê? Porque eles lançam poluentes como SO2, SO3 e eles sobem para a atmosfera e assim rola aquela reação que daqui a pouco a gente vai ver as reações de óxidos e vai formar um ácido. Então o ácido que vai ser formado aqui, eu vou pegar como exemplo, ele não falou de nenhum, mas eu vou dar o exemplo do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então pensa comigo, aqui eu tenho o CA, eu vou até ampliar, tá? Desculpa, tá? Quando eu esqueço de ampliar, porque aqui tá tudo certo, mas eu sei que o MIT diminui a qualidade. Então o CaCO3 seria o carbonato de cálcio, que a gente está tratando no texto. E eu vou pegar como exemplo o ácido sulfúrico, que é um dos principais componentes da intensificação da chuva ácida. H2SO4. Vai rolar, gente, a reação de dupla troca, tá? Porque é a reação de um ácido com um carbonato.
Quando acontece isso, de cara a gente sabe que o carbonato vem aqui pro SO4. Então, vai ser formado... Eita, ficou muito pequeno aqui. Deixa eu puxar para cá. Vai ser formado o Ca, SO4, e também vai ser formado o H2CO3, que ele se decompõe, H2CO3, que ele se decompõe com muita facilidade mesmo, porque ele é instável em água e CO2, tá? Em CO2 gasoso. Tá aqui o gás que é formado, CO2 gasoso, tá? Galera, aqui rolou uma reação de dupla troca, né? A gente vai ter sim a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça e rola esse processo todinho. Por que eu mostrei pra vocês isso? Vocês acertaram, ótimo. Mas por que eu mostrei essa reação pra vocês? Que é uma reação de dupla troca. Porque aqui na primeira, na letra A, ele fala oxidação da mármore superficial pelo oxigênio. Primeiro que o oxigênio não participa aqui, tá? O oxigênio, falando do oxigênio molecular, o O2, tá? Mas a gente fala sobre oxidação. Se vocês quiserem saber se uma reação é de oxidação, vocês precisam analisar o NOx de cada um dos componentes e ver se está variando do reagente para o produto. Nessa reação, gente, não tem variação de número de oxidação. A reação que sempre vai apresentar uma variação de número de oxidação, ou seja, sempre vai ser de oxirredução, e assim a gente vai ter uma oxidação, é a reação de simples troca. A reação de dupla troca não tem essa variação de número de oxidação, ou seja, ela não é de oxidação. É por isso que a letra A, ela descarta, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Caso vocês parassem para pensar nisso, pode ser uma reação de oxidação? Tá? Nunca, tá? Então, é importante mostrar, eu acho bacana vocês ficarem cientes disso. Tá? Então tá aqui a reação, mostrei pra vocês, perfeito, 2 minutos pra vocês fazerem, tá ótimo. Vamos voltar aqui pro nosso material, não vai demorar muito. Vamos voltar pro nosso material, o quadro aqui, pra gente já chegar no final da nossa aula. Eu vou falar aqui de reações de óxidos, antes da gente finalizar tudo, tá? Todo o resto do material. Reações de óxidos são bem tranquilas, tá? São muito tranquilos. O que quebra é a montagem da reação de alguns óxidos aqui. Primeira coisa, a gente vai dividir em óxidos ácidos e óxidos básicos. Eu só vou tratar desses dois, tá? Lembrando que existem outros, mas eu só vou tratar desses dois. A reação, primeiro, é um óxido ácido. Meu vídeo travou, gente? Meu vídeo travou? Ou não? Voltou? E agora, travou? Voltou? Então bora continuar. Primeira coisa, entende um óxido ácido ou um óxido básico como substâncias desidratadas, tá? Desidratadas. Então entende desse jeito porque vai facilitar na hora de montar a reação. Vamos começar com os óxidos ácidos. Se a gente tem ali um óxido ácido reagindo com a água, a gente diz que ele hidrata, tá? Se ele vai hidratar, antes ele era desidratado. Agora ele hidrata, ele vai formar quem? Ele vai formar a função referente ao óxido que ele era, tá? Se ele é um óxido ácido, reage com água formando o ácido. Ele hidrata formando o ácido. Então aqui, toda vez que um óxido ácido reage com a água, ele hidrata formando um ácido. Alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo é o CO2 reagindo com a água. Bom, o CO2 reagindo com a água vai formar um ácido, porque ele é um óxido ácido reagindo com a água, ele vai hidratar. Quem é o ácido formado? Cara, para facilitar a vida de vocês, é só unir tudo, tá? E o hidrogênio sempre vem na frente. Então, o ácido formado seria o H2, tá? O hidrogênio sempre vem na frente. Como não tem hidrogênio aqui, vai ficar só esses dois hidrogênios da água, tá? H2CO. Quantos oxigênios? 2 aqui, com 1 daqui, 3. Pronto, muito fácil. H2CO3. É só unir tudo. Bora ver a segunda. SO2 reagindo com H2O. Isso aqui é um óxido ácido. Continua sendo um óxido ácido, tá? A gente vai reagir o óxido ácido com a água. O que acontece? Forma um ácido. Que ácido é esse? O H2. Por que o H2? Porque só tem 2 hidrogênios no reagente. S só tem um S.
Então S, O. Quantos O tem? Tem 2 aqui, com um daqui, forma o SO3. H2SO3. O ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Aqui, SO3 é um outro óxido, tá? Trióxido de enxofre, a gente vai ter reação dele com a água. Ele é um óxido ácido também. Como é que a gente faz? Une tudo. Só unir, gente. É só unir. Aqui a gente vai ter a formação do H2, SO. Quantos oxigênio? 3 mais 1, 4. Pronto. H2SO4. Beleza? Tranquilo? Manda um ok pra mim, tá? Quem tá me acompanhando, manda um okzinho pra mim, porque assim eu consigo entender que vocês estão fazendo. Estão entendendo. Tranquilo? Gabriela também tá me acompanhando. Júcio tá aí também, manda pra mim. Nicole. Perfeito. É muito de boa, gente. Essa reação de um óxido ácido com água, ele simplesmente vai hidratar e ele vai formar o ácido. É só unir tudo. E a reação de um óxido ácido com uma base? Vai formar sal e água, tá? Para facilitar a vida de vocês, sempre que a gente vai fazer essas reações, eu sempre começo colocando o com a água. Reagiu com a água, ele hidrata, vai formar a função referente ao óxido que ele era. Se ele é um óxido ácido, vai formar um ácido. Se ele é um óxido básico, vai formar uma base. Já já a gente vai ver como é que monta a reação. Mas quando a gente pega aqui um óxido ácido reagindo com a base, a ideia é, eu tenho uma substância que se comporta como um ácido, só que ela é desidratada e vai reagir com uma substância que é de fato uma substância hidratada. A base, ela não é um óxido básico, é uma base e ela tá hidratada, tá entendendo? Se ela tá hidratada, ela tem a capacidade de formar água no produto. Por que eu tô falando da água? Porque uma reação de um ácido com uma base forma sal e água, é uma neutralização. Então isso aqui funcionaria como uma neutralização. Óxido ácido reagindo com uma base, sal mais água. Então aqui a gente tem o CO2, que é um óxido ácido, reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base, e assim a gente vai ter a formação de água e de sal. Mas para a gente fazer isso aqui, né, a gente já de cara coloca H2O no produto, porque forma água, mas para saber qual que é o sal formado, a dica que eu dou para vocês é primeiro pegar o óxido ácido, reage com a água, coloca ele para entrar em contato com a água. Quando isso acontece, que ácido é formado? O H2CO3. E a partir daqui eu vou pegar o CO3, que é o ânion do ácido, tá? E é a partir dele mesmo que a gente consegue montar o sal, tá? O sal que é formado seria, eles têm o cátion derivado do NaOH, que seria o sódio. Então aqui a gente vai ter a formação do Na e o CO3. Para comparar as cargas e ver se está certinho os coeficientes, os índices, perdão, é só ver a carga do sódio e do ânion que está acompanhando ele. O do sódio, gente, qual é a carga do sódio? Qual é a família do sódio? Família 1A. Qual é a família... Família não. Qual que é a carga do CO3? Bom, é 2-. Se tu não lembrares, não tem problema nenhum. Olha aqui para baixo, qual é o sal, qual que é o ácido formado? H2CO3. Como eu tenho 2 hidrogênios, então quer dizer que a carga do CO3 vai ter que ser 2-, porque cada hidrogênio carrega a carga mais 1. Então aqui eu coloco em cima só para verificar os índices. Aqui eu tenho 2, ele vem aqui para baixo, e esse 1, ele vai lá para baixo do CO3. Tá? É o índice de cada um deles. Cruzamento de carga. Aqui a gente vai ter a formação, então... a gente vai ter a formação do Na. Vou colocar de preto aqui embaixo. Na2CO3. Tá? É o sal formado. Beleza? Então, quando eu vou reagir um óxido ácido com a base, hidrata primeiro o ácido e aí vê qual que é o ânion formado e coloca para reagir para poder formar ali o sal. Vamos ver mais um exemplo para vocês verem como é muito, muito fácil isso aqui. SO3, óxido ácido. CaOH2, uma base, o hidróxido de cálcio. Vamos lá, reação de um óxido ácido com a base forma sal e água. Então aqui no produto, de cara, forma água, já coloca que forma água. Vocês já sabem disso, reação de neutralização forma água. E outra coisa, aqui eu não balanceei, mas vocês poderiam balancear a reação, tá? No caso aqui, da primeira, como eu tenho 2 sódios no produto e no reagente eu só tenho 1, aqui eu coloco um 2.
tá? E assim a reação todinha ela acaba sendo balanceada, beleza? Aí vocês vão verificando e balanceando no final. Vamos aqui. Como é que monta a reação? Meu foco é mostrar para vocês montando a reação, tá? Vocês precisam saber isso. Vou reagir esse óxido ácido com a base. Vai formar sal e água. Já coloquei a água aqui, só tá faltando o sal. O SO3 é o óxido ácido. Coloca para hidratar. Hidrata ele com água. E ele vai formar então o H2SO4, tá? E esse SO4 aqui, deixa eu colocar pequeno. Esse SO4 seria o componente que vai formar o sal junto com o cálcio. Então o sal vai ser formado bem aqui, ó. CaSO4. Para ver o índice de novo, cargas. Quais são as cargas? Qual é a família do cálcio? Família 2A. Carga dele é 2+. Qual é a carga do SO4? Bom, não lembro. O que eu vou fazer? Olha aqui, eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 2. Lembra que cada hidrogênio carrega a carga mais 1, então por consequência 2 menos aqui. Então aqui a gente tem a formação de uma estrutura com 2 menos. Como vai cruzar a carga? Eu vou cruzar aqui, ó. Vou cruzar a carga e deu de 2 para 2, formou Ca2, SO4, 2 também. Então a gente simplifica os 2 por 2, sempre precisa dos menores números, e aí a gente vai formar o CaSO4. Pronto. Gente, não é fácil, é muito, muito, muito fácil mesmo. Não te desespera com isso, tá? Porque, cara, isso aqui aparece demais, vocês precisam saber disso, né? Sempre o Enem cobra as questões assim, elas não são questões difíceis. Na maioria dos casos são questões simples, como vocês estão vendo aí a partir da nossa lista, tá? Então é bem de boa. Mas aqui a gente tem a formação do CaSO4, que é o sal, e tem a formação também da água, beleza? Óxido ácido com uma base forma sal e água, e eu acabei de mostrar para vocês aqui como é que monta essa reação. Vamos aqui pro lado, já tá acabando, e aqui é mais simples do que dos ácidos. Como é a reação de um óxido básico com a água? Cara, mesma coisa, óxidos são substâncias desidratadas, tá? Eu não tô falando que elas são de fato desidratadas, nem todos eles são. Mas eu tô falando só em termos assim de falta uma molécula de H2O ali dentro, entendeu? O que a gente vai fazer? A gente hidrata a estrutura. Se a gente está hidratando um óxido básico, vai ser sempre formado uma base. Então, no caso do CaO, que é o óxido de cálcio, né, a cal virgem, a gente vai ter a reação dele com a água e vai formar a base. Que base é essa? Cara, vai formar o CaOH. Pronto, é só vocês formarem a base daquele metal, tá? CaOH. Para ver qual que é o número de hidroxilas que a gente tem, é só ver aqui qual que é o NOx do cálcio. 2+, porque ele está na família 2, né? 2A. E aqui, sempre a hidroxila carga 1-. Sempre. A hidroxila tem carga -1. E aí vocês vão cruzar, gente, a carga. E a gente vai chegar aqui em CaOH2, tá? CaOH2. Só jogamos esse 2 aqui para baixo. Se um veio, não faz diferença nenhuma. Beleza? Vamos lá. Na2O, óxido básico com água, hidrata formando uma base. Que base? O hidróxido de sódio, tá? É sempre olhar para o metal que a gente tem. Aqui eu tenho o sódio. Aqui eu tenho o cálcio. Então aqui a gente vai ter a formação do NaOH. NaOH. Sendo que o sódio está na família 1A. Então 1+. E aqui a gente tem 1-. Cara, tá de 1 para 1, então vai ficar NaOH o composto com esse índice de 1 para 1. Vamos continuar. K2O é um óxido básico reagindo com a água, hidratou também. Quem é o nosso metal? É o potássio, cara. Tá aí, é o metal, seria o potássio. Potássio da família 1A. Então aqui a gente tem o KOH. Se ele tá na família 1A, 1+. E aqui a gente tem 1-. Fica de 1 para 1 porque a gente cruzou e deu 1 para 1. Beleza? Cara, muito de boa. Passa aqui para baixo, a gente já tá finalizando. Reação de um óxido básico com um ácido, a gente vai colocar os dois para reagir, mas sempre vai ser formado de novo o sal e a água, e a gente vai colocar aqui no produto de cara a água. Por que vai ser formada a água?
É uma reação de neutralização. Eu tenho uma base, meio que uma substância que fazendo o papel da base reagindo com um ácido. Tá? As duas reagem e aí vai ser formado sal e água, sendo que a água é formada porque o ácido seria a substância hidratada, ela tem o potencial de formar ali a água. Então no produto aqui do CaO reagindo com H2SO4, a gente vai ter a formação do H2O. E qual que é o sal formado? O sal formado seria o Ca. Aí vocês vão pegar a parte aqui do ânion do ácido e vão colocar aqui do lado. CaSO4. Cara, de novo, acho que nesse momento vocês já estão saturados de carga, mas entende que o cálcio tem 2+, e o SO4, por ter 2 hidrogênios aqui, vai ficar com 2-, tá? Então, cruzou as cargas de 2 para 2, simplifica, ficou CaSO4 de 1 para 1 mesmo, tá? Aqui tem 1 e aqui tem 1. A gente simplificou o 2 e o 2. Vamos aqui embaixo. Qual que é a reação de um óxido básico com um ácido? Reage, forma sal e água. Então, aqui no produto, a gente sabe que forma a água. Beleza? E qual que é o sal formado? Cara, vai ser o potássio de novo. E aqui a gente tem o cloro. Então, KCl. KCl, porque o cloro é o ânion do sal. Beleza? De novo, aqui a gente tem de 1, 1+ e 1-, tá? De 1 para 1, ficou tranquilo aqui a proporção também. Beleza? Galera, vamos aqui pro lado, aqui embaixo, né? Tudo bem até aí, a galera que ainda tá entendendo? Alguma dúvida? Manda um okzinho aí pra mim. Deixa eu ver se ainda tem. Ana, Gabriela, Sara. Tudo certo? Gente, é a nossa última reação, tá? Eu prometo pra vocês. Peço desculpa mesmo porque a gente começou atrasado hoje, mas não tem problema, tá? A gente já vai finalizar. Espero que vocês estejam entendendo. Aqui a gente tem a reação de duas substâncias que são desidratadas, beleza? Se elas são desidratadas, a gente vai ter a formação só do sal. Ó, um óxido ácido reagindo com um óxido básico seria a formação de uma reação de neutralização. Mas como não tem nenhuma dessas substâncias é hidratada, não tem a capacidade de formar água. Então sempre vai ser formado só aqui o sal. Sempre vai ser formado o sal nesse caso. Então, cara, a formação do sal formado aqui a partir do CO2 e o Na2O, é só vocês simplesmente unirem tudo, tá? Essa daqui é muito mais de boa, não precisa de carga. Na2O vai ter o Na como nosso cátion, tá? Então aqui a gente vai formar o NaCO, por quê? Porque eu só tenho um carbono e eu tenho 2 oxigênios aqui e um oxigênio bem aqui. Então, Na2, porque eu tenho 2 sódios no meu reagente também, Na2CO3, fechou? E aqui embaixo? SO3, que é o óxido ácido, reagindo com o óxido básico. Aqui a gente tem a formação do K2, é só unir tudo. K2SO4. Pronto, acabou. É só isso. Finalizamos. Vamos tentar finalizar as questões aqui rapidinho. Gente, alguma dúvida? Fala pra mim. Ana Bárbara, tá acompanhando? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão indo bem, vocês conseguiram fazer as 3 primeiras questões. Agora bora olhar esse resto aqui de questão, né? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo, mas bora ver o que dá pra fazer. Eu quero que a gente faça... Eu vou pular a questão 4, porque ela é uma questão sobre ácido de novo, né? Reagindo com algum componente específico. E eu já quero fazer de óxidos, tá? Eu quero que a gente faça a questão de número 5. Questão 5... Eu quero que a gente faça ela em 2 minutos, tá? Pode começar. Questão 5.
10 segundinhos para vocês finalizarem. E parou. Alternativas no chat. Essa daqui é bacana. Ela é do Enem 2015. Segunda aplicação, gente. B. Alguém não conseguiu fazer? Sara conseguiu. Gabriela conseguiu. Foram 2 minutos e 2 segundos que eu deixei aqui. Mas até agora é a B, né? Marcar. Cara, essa questão aqui ela é interessante. Porque ele tá te pedindo qual que é o sal, né? Considerando-se as reações envolvidas nesse processo de dessulfurização, a fórmula química do sal de cálcio, bem aqui. O sal de cálcio corresponde a... Vamos ver, o sal de cálcio que é formado, a gente tem a reação de um óxido básico. Isso aqui é um óxido básico. Um óxido básico, tá? Óxido básico. E aqui eu tenho um óxido ácido, tá? Só que presta atenção que ele está colocando mais um oxigênio bem aqui. Se ele está fazendo isso, a gente vai incluir na estrutura mais um oxigênio, mais meio de O2. O que seria meio de O2? Um oxigênio. Isso aqui é um óxido ácido. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo. Aqui a gente vai ter o CaO mais SO2. Quando a gente tem a reação de um óxido básico com um óxido ácido, a gente vai ter a formação de só um sal, entendeu? E para fazer isso, como eu acabei de mostrar para vocês... Ai, Sara, não consegui te fazer por causa das alternativas? Letra B? Tá. Aqui a gente vai ter a reação dos dois. Para fazer a reação de um óxido básico com um óxido ácido, é só unir tudo na formulação. Quem vem na frente? O cálcio, porque ele é o metal. E aí a gente vai ter o cálcio, CaSO3, só que tem mais um oxigênio, mais meio de O2. E aqui a gente vai ter a formação, só coloca mais um oxigênio, CaSO4. Muito fácil, muito fácil. Aqui a gente vai ter a alternativa B como a correta, perfeito. A correta é a letra B, CaSO4, tá? É o sulfato de cálcio. Bora mais uma que dá tempo de fazer mais uma. Eu quero que vocês façam a questão de número... Eu quero a questão de número 6. Questão de número 6, toma cuidado com ela, tá? É bem interpretativa, então por isso eu vou dar aqui 2 minutos e 30 segundos. Talvez seja a nossa última questão. Vamos lá, gente. 2 minutos e 30 segundos, pode iniciar.
Vai que ainda tem tempo, ainda tem tempo. E parou. Alternativas no chat, por favor. Se tu não conseguiste, não tem problema. Marca que tu acha que tá mais correta. Letra C, letra C. Eu vou colocar aqui do lado só a letra C por enquanto. Sara, qual? Não tem problema, tá, gente? Caso vocês não consigam terminar a questão, só marcar o que vocês acham que tá mais correta, tá? Sempre assim. Vou logo começar a fazer a questão. A ideia é o seguinte, ele falou sobre, ele contextualizou aqui, né, é questão do Enem, 2021, foi na segunda aplicação, ele contextualizou para poder falar de um único componente. Ele falou sobre a decomposição térmica da principal substância desses sítios. Lembra o que é uma decomposição? É uma reação que sai de um único componente no reagente, formando mais de um produto, tá? E aqui ele falou sobre decomposição térmica, e eu queria muito que alguma de vocês me falasse, que eu falei lá no início da aula, mas eu acho que nem todos aqui estavam, sobre a decomposição a partir do calor, como ela é chamada. Alguém manda no chat pra mim, salva aí, né, como é chamada. Vamos continuar. Aqui a gente vai ter a decomposição térmica de um componente, e aí resulta na formação de dois compostos. Cadê? Dois compostos apenas. Não tô conseguindo ler. Ah, perdão, tá, Sara? É porque eu realmente aqui fica meio complicado de enxergar, eu entendo. Por isso que eu sempre dou aquele zoom. Fica muito ruim, o Meet tira toda a qualidade. Mas vamos lá. Aqui a gente vai decompor um componente e formar alguns produtos. Um deles é um óxido sólido e o outro é um óxido gasoso. Aí ele falou, a reação do primeiro com a água resulta na formação do CaOH2. Cara, a gente tem um componente, vou colocar aqui em cima. É a nossa última questão, tá, gente? Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, mas eu vou deixar esse material para vocês. Aqui é a reação de um componente, né, com a água. Eu vou colocar aqui componente X. Ele vai reagir com a água para poder formar o hidróxido de cálcio. Quem é a substância? Quem é o óxido que, quando reage com a água, forma uma base? É um óxido básico, gente. Uma substância desidratada, que seria o óxido básico, reagindo para poder formar uma base. Então, CaO2. E quem seria esse componente? O CaO. É o óxido de cálcio. E quem é o segundo componente? O Y reagindo com a água. Ele fala que é um óxido gasoso, né? Um óxido gasoso. A reação desse segundo forma um H2CO3. H2CO3. Isso aqui é um ácido. A reação de um óxido ácido com a água hidrata, formando um ácido. Então o Y seria o CO2. E para a gente descobrir quem é esse componente, né? A gente vai colocar aqui do lado essa reação, vou colocar aqui o Z, que é o componente que eu quero. Deixa eu colocar melhor aqui. O Z, ele vai formar uma reação de decomposição. Essa reação de decomposição a partir do calor é chamada de pirólise, então vai carregar um delta aqui, eu falei isso no início da aula, e vai formar o CO2 e também forma o CaO, que é o óxido de cálcio. Cara, pra gente descobrir esse componente no reagente é só unir tudo. Então esse Z seria referente ao CaCO3. CaCO3. Unindo tudo a gente teria o CaCO3. É o componente que dá vida ao CO2 e o CaO. Então, alternativa C, perfeito. Alternativa C, gente, vocês estão de parabéns, tá? Aqui é um tópico que aparece demais no Enem, sabe? Eu não vou falar que aparece todo ano, porque não aparece todo ano. Geralmente aparece nas segundas aplicações. Se vocês forem olhar as questões, geralmente é na segunda aplicação, né? Mas
É bem tranquilo, a gente usa todos os princípios que eu ensinei hoje pra vocês, tá bom? Eu não vou prolongar muito, porque senão fica muito cansativo, mas tentem fazer as questões que eu deixei pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir a partir da aula que eu dei pra vocês hoje. E assim, eu só tenho a agradecer a participação de todos vocês, tá? Todo mundo que passou por aqui e não tá mais também. Eu fico muito grato com a presença de todos vocês. O KNEM tá mudando, né? Tô fazendo uma organização melhor no KNEM. Semana que vem já começa a terceira temporada, que eu vou estar anunciando. Eu já anunciei um pedacinho dela, que seria de estequiometria, tá? Eu gravei a aula, posso estar disponibilizando para vocês, caso vocês queiram olhar de novo, tá? Mas a próxima aula já começa na terceira temporada, que é sobre estequiometria. Quem quiser participar, pode estar entrando em contato comigo, tá? Gente, alguma dúvida? Já parei aqui